Deus me trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que você tem passado na tua vida, mas quando Deus chama alguém, pode passar o tempo que passar, Ele supre as nossas necessidades. E aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, no seu tempo Ele cumpre. Há situações da nossa vida, meu irmão, minha irmã, que parece que estamos sozinhos, que parece que Deus não está nos ouvindo. Mas o pastor cuida das ovelhas. O pastor sabe o que tem que fazer nas suas ovelhas. Sabe o tempo em que tem que soltar ela um pouquinho para pastar. Sabe o tempo em que tem que tratar de uma ferida. Sabe a hora certa de tosquiar a sua lã. Então o pastor trabalha na vida de cada ovelha. E Deus trabalha na vida de cada um de nós, da sua forma, que Ele sabe trabalhar. Talvez você esteja dizendo assim, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na minha vida tem faltado isso, tem faltado aquilo, tem faltado isso, tem faltado aquilo. Não é que está faltando, é que não chegou a hora certa, não chegou o tempo certo de recebermos aquilo em que nós estamos pedindo ao nosso Deus. Mas descansa no Senhor, porque Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa. Como Deus apareceu na vida dessas duas viúvas, na viúva de Serepta e naquela viúva que estava devendo, que seu marido morreu, e Deus supriu a sua necessidade através do azeite em que Ele multiplicou. Deus supriu também a necessidade da viúva de Serepta, não deixou faltar a farinha e não deixou faltar o azeite na botija. Então é Deus quem prepara, meu irmão, minha irmã, todas as coisas na nossa vida no tempo certo. Deus não chega nem antes e nem depois, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele está cuidando de nós, Ele está trabalhando nas nossas vidas, nos conservando em vida, nos mantendo de pé, todos os dias da nossa vida. Só de acordarmos e respirarmos este ar, este fôlego de vida que Deus nos deu, já é uma dádiva dos céus. Porque quantos que querem respirar e não estão podendo respirar? Que Deus tenha misericórdia destas pessoas. Nós estamos de pé, meu irmão, minha irmã. Não desfaleça a tua fé por causa de alguma coisa, mas fique firme no Senhor a cada dia. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele é o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Cristo deu a sua vida por nós. O Senhor é o meu pastor. A nossa vida está escondida nele. Tudo Ele já nos deu. Nos deu o principal, a salvação das nossas almas. Quando Ele estava no madeiro da cruz, Pai, está consumado. Ali Ele entregou a sua alma ao Deus Todo-Poderoso. Ali Ele fez um concerto com Deus. Ali Ele recebeu toda a maldição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. E pelas suas pisaduras fomos curados, fomos salvos, regenerados. O véu do templo foi rasgado. Cristo deu a sua vida por nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque a nossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, como Ele é, o veremos e assim seremos semelhantes a Ele, com um corpo resplandecente, com um corpo glorificado. Então, às vezes você está tendo alguma necessidade e às vezes até cobrando Deus porque não recebeu aquilo que você queria. Mas Deus não vai dar na hora errada. Deus Ele vai dar na hora certa aquilo que nós precisamos, porque Deus trabalha não no nosso prazer, no nosso ego, mas naquilo que é necessário para o nosso corpo, porque Ele sabe que o nosso corpo, ele quer aquilo que não é necessário.
Ele quer aquilo que não é essencial. E se nós dermos aquilo que nossa carne quer, nossos olhos não cessam de ver. A nossa carne não se satisfaz, meu irmão, minha irmã. Se formos dar tudo que a nossa carne quer, nos tornamos escravos da nossa carne. É por isso que Deus não dá aquilo que nós queremos na hora errada, porque Deus sabe que a nossa carne é escrava do pecado. Então o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Às vezes Ele permite que nós passamos num pasto seco onde não é verdejante, um pasto onde não tem o capim. Às vezes Ele permite que nós passamos a vontade, os desejos, a fome da carne, para depois nos levarmos aos pastos verdejantes, aquilo que é necessário. Então Deus não vai dar tudo aquilo que a nossa carne quer, mas Ele vai dar o necessário. Assim Ele tratou o seu povo no deserto. Deus não lhe deu carnes, não lhe deu os alhos, nem as cebolas e nem os pepinos, mas Deus lhe deu o maná, Deus lhe deu o pão dos anjos, o pão dos céus, para que eles tirassem os desejos das suas carnes lá do Egito, as vontades carnais que eles tinham lá quando eles estavam escravos do Egito. Então Deus lhe deu o maná do céu. Quando eles insistiram, reclamaram do maná, eles queriam carne, e Deus soprou um vento e fez trazer codornizes, e encheu o arraial deles de codornizes, de aves. Comeram tantas carnes que saíram pelas suas narinas, e muitos ali morreram, porque queriam satisfazer as suas carnes, satisfazer os seus desejos humanos, e Deus não queria isso para eles. Deus estava tratando de coisas celestiais. Deus estava ensinando o povo de Israel a não depender somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Deus quer que nós façamos jejuns, que nós jejuamos para fazer com que esta velha natureza seja crucificada, para fazer com que esta carne venha cair por terra, venha perder esse desejo desenfreado, esta concupiscência. Por isso que o jejum quebra a carne, por isso que o jejum, ele quebra todos os desejos da natureza humana. E Deus o sustentou com o maná. O Senhor é o nosso pastor e nada Ele deixou faltar para o seu povo lá no deserto. Deus lhes dava um maná do céu. Deus lhes dava a água da rocha. Deus não dava refrigerante para eles. Deus não dava aquilo que acidifica o corpo. Deus não dava aquilo que envenena o corpo, que causa osteoporose, que causa doenças. Deus lhe dava a água da rocha. Deus lhes dava aquilo que é bom, aquilo que traz saúde, aquilo que traz vida. Quando estamos fartos, meus irmãos, quando estamos com a nossa carne cheia, alimentada, nos tornamos pessoas soberbas e frias. Mas quando estamos em necessidade da carne, experimenta jejuar para você ver. Quando estamos em abstinência da comida, quando estamos em abstinência da comida, nossa carne, ela começa a ficar mais fraca e os desejos começam a diminuir. E a gente vê que não depende tanto da comida para viver, mas depende da palavra de Deus, mas depende da vida de oração, da dependência de Deus, porque Deus é Espírito. E aqueles que agradam a carne não podem agradar a Deus. Aqueles que fazem a vontade da carne o tempo todo não podem agradar a Deus. Então Deus ele nos trata desta forma. Ele não dá aquilo em que vai fazer com que nós pereçamos. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra foi a ociosidade, foi a abundância. A abundância, a ociosidade e a soberba fez com que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Então Deus ele nos trata com todo o seu cuidado, ouvinte. Deus é Espírito e Ele quer que nós o busquemos em Espírito e não com os desejos carnais que não agradam a Deus. Romanos capítulo 8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus, mas os que buscam a Deus em Espírito, na educação alimentar, não viver comendo o dia inteiro,
mas fazendo jejuns ao longo do dia, buscando a Deus em oração. Isto agrada a Deus. Isto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós possamos mudar a nossa mentalidade, meu irmão, minha irmã. Nós possamos ser ovelhas do nosso Senhor, porque Ele sabe a hora certa de dar aquilo que nós precisamos, que nós queremos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele dá o que nós precisamos, mas o que nós queremos e desejamos não é no nosso tempo. Porque às vezes alguma coisa que Deus possa nos dar pode nos afastar dele. Aquilo que Eva quis afastou ela de Deus. Não era para comer daquele fruto, mas ela comeu do fruto e deu para o seu marido Adão. Eles comeram e viram que estavam nus e fugiram para longe de Deus. Adão fez uma roupa com folha da figueira, tentou se cobrir, mas o seu pecado estava descoberto diante de Deus. Ainda que se escondeu atrás das árvores, o Senhor o achou. O teu pecado te encontrará. Não podemos nos esconder de Deus. E aquilo que o inimigo apresentou para Eva como sendo bom, levou o ser humano à queda. E todo tipo de mal que está na terra veio em desobediência de Adão e Eva. Deus sabe o que é melhor para nós, meu irmão, minha irmã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar. Não vai faltar também as provações, porque o oleiro, ele prova o seu vaso. Deus, ele prova todos aqueles que ele ama. Todo aquele que ele traz para o seu aprisco, ele prova. Ele corrige, ele açoita aquele que ele chama para lhe dar a vida eterna. Fique com esta palavra para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não se desespere, porque você não recebeu aquilo que você queria receber. Mas descanse em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez se você recebesse com tanta ansiedade o que você quer receber, você nem poderia estar vivo ou viva aqui hoje. Descanse em Deus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não te estribes no teu coração, mas confie em Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. Graças a Deus.